Elsa Leite. É uma amizade já de 24 anos. Já viste, Rui? O tempo passa, não É é? verdade. Tenho 50 anos. Neste momento estou a começar a fazer o negócio da LifeWave, porque até agora era-me impossível trabalhar. Foi pena. Eu por acaso esqueci-me de um pormenor. Eu estava em França, a habitar em França, regressei há quase 4 anos já para Portugal e na realidade até me esqueci que eu tinha um cartão de incapacidade de imobilidade, portanto de deficiente, a bem dizer, não é? E esqueci-me de o trazer, era para trazer para vos mostrar, não é? Porque hoje em dia não me faz falta, mas é uma prova de facto para as pessoas que não me conhecem para ver como é que eu estava, não é? Eu até fiz aqui uma pequena cábula para não me esquecer de nada. Eu não sei se vocês querem a versão curta ou comprida, porque assim, o X39, como diz a doutora Isabel, parece que foi feito para mim, porque eu já tive tantas experiências e tantos resultados com o X39. Eu tenho fibromialgia, já há bastantes anos, já há cerca de 14 anos, que foi detectada pelo menos, endometriose, discopatias cervical e lombar, calcificações, portanto desgaste de ossos um pouco por todo lado, de joelhos, coluna. Portanto, eu subia, moro no segundo andar, eu subia sempre pelo elevador. Embaixo tenho umas pequeninas escadinhas, 5 ou 6 escadas. Eu subia agarrado ao corrimão, porque de facto custava-me imenso a subir aqueles bocadinhos de escadas. E, e na realidade, hoje em dia, não preciso nada disso, graças a Deus. Eu comecei o X39 no dia 25 de fevereiro. Precisamente a esposa do Rui me telefonou no sábado e me disse. Elsa, eu já não aguento mais ver-te nesse estado, foram as palavras dela, já não aguento mais ver-te nesse sofrimento, aliás, foi o que ela me disse, porque fazíamos videochamada, fazíamos algumas, não é? Íamos falando, e, e na realidade, pronto, eu comecei logo a usar no domingo, isto foi muito rápido, porque eu conhecia uma pessoa que me tinha falado do negócio, que eu não estava minimamente interessada, porque eu sofria imenso de dores, não era incapacitante para mim trabalhar, e na realidade depois acabei por lhe pedir o X39 emprestado até chegarem os meus, e claro, depois fui devolvê-los. Eu nesse dia, eu estava com um bloqueio, todo o meu lado esquerdo estava bloqueado, eu não conseguia mexer o pescoço, não conseguia mexer o ombro, não conseguia, o omoplata tinha umas dores horríveis, e a Alice viu-me neste sofrimento, e no dia 25, portanto domingo, foi um domingo, eu comecei a usar às 7h30 da manhã, fui à casa de banho e depois pensei, o que é que eu faço? Um pleno domingo, não consigo movimentar, não posso fazer nada em casa, portanto vou para a cama, não é? Novamente. Dormi 1h30, acordei às 9 da manhã, parece que dormi a noite inteira, porque eu não dormia. De noite as dores eram tantas, tão fortes, que me acordavam a todo tempo, portanto eu não tinha uma noite seguida. E aquela hora e meia para mim foi assim sagrada. Mal me levantei, ia-me levantar com os meus cuidados habituais, não é? A pôr-me de lado primeiro, a sentar-me na cama, etc. E começo a ver que alguma coisa estava diferente no meu corpo. E começo a perceber que já não me doía o braço. Comecei a mexer, comecei a fazer movimentos. Disse, não, isto é inacreditável. 1h30 simplesmente tinha passado e disse, não, eu devo estar a sonhar ainda não acordei, mas é um bom sonho. E na realidade levantei-me e comecei a mexer-me todo e disse, não, não é possível. Era inacreditável. Realmente, só quem sofre, não é? Só quem tem dores e permanentes é que sabe o que é que eu estou a falar, dores incapacitantes, não é? Porque eu não conseguia mesmo fazer as minhas, não tinha autonomia, inclusive, não é? Muitas das vezes pedia ajuda à minha filha para me ajudar simplesmente a tirar umas calças ou desapertar umas sapatilhas, ou apertar um sutiã, coisas tão básicas, não é? E, e na realidade, desde esse dia passei o domingo todo a rir-me sozinha em casa, a fazer movimentos e gestos, não, parecia que estava a sonhar, foi incrível mesmo. E, portanto, e desde aí, de facto, nunca mais voltei a bloqueava muitas vezes, nunca mais me aconteceu. A mobilidade, a clareza mental, mais energia ao final do dia. Portanto, eu chegava a esta hora, estava aqui de rastos, já não conseguia fazer nada e agora chego ao fim do dia, apetece-me continuar a fazer coisas. Inclusive, eu deito-me bastante tarde porque não estou com energia, né? Me apetece deitar, não é? Quero aproveitar. E eu costumo dizer que o X39 de facto veio dar-me uma segunda oportunidade de viver, porque eu já não sabia o que havia de fazer da minha vida, eu vivo sozinha com a minha filha, tenho todas as despesas a meu cargo e na realidade estava incapacitada de trabalhar. Qualquer que fosse o trabalho, eu não conseguia nem estar 8 horas, nem de pé, nem sentada, nem de forma alguma. Falando assim um pouquinho mais, isto incrementa também os resultados. Portanto, eu fazia uns tratamentos de biorressonância e cheguei a fazer um para bactérias, em que o médico me disse que eu ia precisar de 5, 6 sessões. E para nosso espanto,
o meu e dele, fiz só 3 sessões e ficou tudo resolvido e ele ficou muito espantado. E eu disse, doutor, deve ser o X39 e ele, pois, de facto, deve ser, porque não era possível, só em 3 sessões, eu ter resolvido aquele tipo de problema. Tive também, portanto, uma dor de dentes, pensava eu, gengivas, estava muito incomodada e, portanto, lembrei-me, eu fui ao dentista, pensava eu que era dos dentes, estava tudo ok e ele disse-me, no meu parecer, estavam lá 2 dentistas, no nosso parecer, portanto, será a sinusite, possivelmente, e eu até lhe perguntei, mas doutor, eu já o conheço há muito tempo, sabe qual é o ponto da sinusite? Porque eu até punha o X39, e ele disse, não, não sei. E depois, entretanto, perguntei a outra pessoa que me aconselhou e pus no seio nasal. O que é certo é que isto pus já a meio da tarde. À noite retirei, não é? Já pus o que já estava usado, tinha posto de manhã na C7, e entretanto acabei por pô-lo a meio da tarde nesta zona, e pronto, tirei-o à noite, fui para a cama. No dia a seguir, e o meu dentista disse que me queria saber mais, porque sabia que o X39 que era bom, e queria saber qual teria sido o meu resultado com o X39. No dia a seguir fiz questão, eu estava muito rouca, muito afónica, ele quase não me entendia, e fiz questão de pegar no meu telefone e dizer, doutor, eu faço questão de deixar uma mensagem de voz para perceber, porque ontem à tarde não me conseguia ouvir praticamente, e para perceber que a minha voz está praticamente boa e que não tenho rigorosamente dor nenhuma, nem nos dentes, nem nas gengivas, portanto já não vou a otorrino nenhum, portanto já não sinto necessidade. Depois tive outra situação, quando houve um evento da Lifewave em Lisboa, um evento nacional. Portanto, eu tinha tido um acidente na segunda-feira, ao final do dia. Na terça fui mesmo ao hospital. Eu não gosto nada de hospitais, mas teve que ser, porque eu não aguentava de dores, portanto, eu não conseguia respirar fundo, doía-me tudo. E, portanto, fiz raio-x, fiz vários exames, e a médica disse-me que ia ter 3, 4 dias de mais sofrimento ainda, portanto, que ia-me doer mais ainda, passou uma série de anti-inflamatórios, de analgésicos, etc. E eu disse-lhe que ia para Lisboa na quarta e que precisava de ir, e ela disse-me, pois, se sentir melhor vá, mas tenho dúvidas que eu consiga fazer a viagem. Só ok. Entretanto, na quarta-feira já me sentia melhor, só me custava um pouquinho a respirar, já não tinha as dores iniciais, não tomei rigorosamente nenhum dos anti-inflamatórios que ela me receitou, e portanto fiz bem a viagem. Lembro-me que na sexta-feira já fui à casa neste caso, Paulo e Liliana Alves, que toda a gente conhece. Eu estava impecável, já não tinha dor nenhuma, e quando a médica me tinha prevenido que iria piorar, não é, nos dias seguintes. Portanto, basicamente é isto. Depois tive outra situação também. O meu cão, portanto, ao levar à rua, ele dá-me muitos esticões, não é? E penso que deve ter sido que me abriu o pulso. E eu tinha umas dores enormes. E foi pena que eu não tirei fotografia, mas de facto tinha a mão toda inchada, tinha o pulso todo inchado, estava já, esta zona estava roxa. E fui também mais uma vez ao hospital fazer um raio-x. Disseram-me que era a mão aberta, não é? E. É mais do mesmo. Portanto, voltaram a passar anti-inflamatórios, essas coisas todas. Inclusive, passaram uma ortótese de punho rígida, que até tenho aqui a receita. Óbvio que não se consegue ver. Portanto, óbvio que não fui comprar nada, não é? Coloquei o X39 localmente e passado 2 dias já não me doía nada. Eles, aliás, disseram que tinha que fazer fisioterapia, porque depois de 15 dias com a ortótese ia ficar com o braço preso e que teria que fazer fisioterapia, e eu não comprei, não fiz fisioterapia nenhuma. Em 2 dias estava impecável, com o pulso a mexer, como vocês veem, eu movimento-me agora à vontade. E, epá, não tenho como agradecer de facto a Alice me ter apresentado esta oportunidade, não é? Esta tecnologia. Já agora, muito rapidamente, também falo, a minha filha teve, logo no primeiro dia, na segunda-feira, portanto, teve uma tosse, estava com uma tosse enorme devido ao Covid, que tínhamos tido Covid, tinha um cansaço brutal e ia ter exames de educação física. E eu disse-lhe, vamos pôr um X39, coloquei-lhe o X39 na C7, ela agora tem 13 anos, e, portanto, o que é que lhe aconteceu? Eu até tomei nota, porque assim, a professora ficou super espantada, ela duplicou quase, a nível de abdominais, ela duplicou o resultado. Em salto em comprimento, ela passou de 1,24 para 1,47, e o vai e vem, não é? Passou de 40 para 45. Portanto, isto, uma criança que estava praticamente ainda com Covid, acabado de ter Covid e que se sentia imenso cansado e que me dizia, mãe, eu não consigo fazer os exercícios,
não é? Palavras para quê? Portanto, um resultado fantástico. Teve outra situação também, numa quarta-feira começou-lhe a doer a garganta e tosse, e coloquei-lhe também o X39, coloquei-lhe no peito, onde eu tenho hoje também, e na realidade, no sábado a seguir, de quarta até sábado, ela já não tinha rigorosamente nada. Portanto, é assim, o X39 connosco tem feito maravilhas e, portanto, claro que aconselho a qualquer pessoa a experimentar, sobretudo, cada corpo é um corpo, temos resultados diferentes, mas todos vão ter resultados, garantidamente, acredito que sim. Portanto, a minha filha tem 13 anos, 14, há 14 anos que me foi detectado, na realidade, porque tinha muitas dores, mas eu trabalhava muitas horas por dia, estava imigrada, portanto fui para fora para ganhar dinheiro, dormia 3 horas por noite e eu achava que era normal ter dores, não é? Porque se eu não descansava, era normal estar com dores. E na realidade, depois engravidei, as dores continuaram, tive uma gravidez muito difícil, muitos problemas depois a seguir, pós-parto também não conseguia recuperar, foi uma cesariana, tive 1 ano para recuperar da cesariana e começámos a perceber que as coisas que não eram normais, estar a acontecer isto tudo, ter tantas dores, eu não me mexia, não, ao fim do ano ainda não conseguia quase que andar sozinha e na realidade começámos a... Aliás, até foi uma vez que vim a Portugal, fui ao Hospital da Luz, a um ortopedista, disseram-me que era muito bom e ele disse-me logo, isto é fibromialgia. Nunca tinha ouvido falar, mandou-me fazer uma série de testes, entretanto regressei à França, fui seguida lá e de facto confirmou-se fibromialgia, portanto, entre outras, depois a endometriose, em 5 pontos, para quem conhece, não é? 5 pontos distintos. Isto convém dizer que assim, a nível de fibromialgia, eu vi logo, portanto, a nível que eu vos falei, que estava toda bloqueada, não é? Que me acontecia constantemente bloqueios, fosse num braço, fosse numa perna, eu estava constantemente bloqueada. Nunca mais me aconteceu ao fim de 9 meses, portanto 25 de fevereiro até agora está a fazer agora 9 meses, dia 25, amanhã, não é? Não, já fez 9 meses, estou a usar o X39, tempo voa, portanto, e na realidade esse resultado foi numa hora e meia. A nível de fibromialgia, digamos que vi melhorias nos primeiros dias e depois tive o que se chama a curva da dor. Tive um mês bem difícil, mas tive uns patrocinadores e amigos fantásticos que não desistiram de mim, que estiveram sempre a apoiar-me e não desistas, e ligava-me um, e ligava-me outro, era a Alice, era o Rui, não desistas, Elsa, e continua, e tu sabes que isto é o processo de intoxicação, e continua, não desistas. Houve uma altura que a Alice disse, caramba, mas será que só não funciona contigo? Tenho tantas pessoas a usarem e funciona, e contigo não funciona. O que é certo é que eu continuei e ao fim do mês não voltei a ter essas dores que tinha, não voltei a ter os bloqueios e que mais, e que dizer mais, não é? Nem isso me ajudava. Na realidade, eu continuava com dores, eu acabei por desistir de tudo que era químicos porque não me ajudava. Eu tomava, criava outros problemas, criei problemas de estômago, criei problemas no intestino, tive uma série de outros problemas devido aos medicamentos que fiz tantos anos aliás, teve um médico que era muito famoso lá na região de Paris e que na altura eu estava ainda com o pai da minha filha, virou-se para ele e disse, eu não sei o que é que a sua esposa vem aqui fazer. Há 4 anos e meio que anda a ser seguida por mim e eu não consigo resolver o problema dela. Não lhe consigo tirar as dores. Portanto, 4 anos e meio de facto que andei lá naquele médico e acabei por desistir, nunca mais lá fui, ainda por cima ele a falar desta forma, nunca mais lá meti os pés. Comecei eu própria a pesquisar coisas naturais na internet, anti-inflamatórios naturais, que me ajudaram, mas que continuava a bloquear, continuava a ter dores, não é? Portanto, neste momento os resultados são absolutamente incríveis, não tem nada a ver. Nada a ver. A nível de endometriose, convém dizer que assim, as células estaminais não são, portanto, não são estimuladas logo nos primeiros dias ou primeiras semanas, não é? E a nível de endometriose, são as células estaminais que já atuam nesta situação, não é uma questão de inflamação, e portanto foi ao fim de 3 meses, sensivelmente, eu sentia um peso brutal ao fundo da barriga, umas dores enormes, então quando vinha o período, meu Deus, era desesperante de dor, na realidade também não voltei a sentir essas dores assim fortes, esse peso que eu sentia também já não me incomoda, já não o sinto, portanto, mas isso ao fim de 3 meses. A incapacidade estava entre 50% a 80%, avaliada entre 50% a 80% em França, para vocês terem noção, portanto eu estava quase imóvel. E aliás, até me aconselharam a fazer uma segunda, como se chama, uma avaliação médica, não é? Novamente, a pedir uma segunda opinião, porque achavam que eu teria mais dos 80%, e na altura não me fizeram mais de 80%, porquê? Porque seria uma despesa vitalícia, portanto ficaria a ganhar
uma pensão vitalícia e não me deram então mais de 80% por isso. E depois, entretanto, vim embora e acabei por não fazer a segunda exposição, mas provavelmente ficaria com mais de 80% de incapacidade. Bem, É que as pessoas de facto não desistam ao menor problema ou se não sentirem um resultado logo no início, não é? Porque pode acontecer, há muitas pessoas que sentem ao fim de um mês, ao fim de 2 meses, ao fim de 3, não é? Portanto, nem todos sentimos os mesmos resultados na mesma altura e de facto experimentem, mas não é. Às vezes as pessoas dizem, eu vou experimentar uma semana. Mas o que é isso, uma semana? Se eu tive 14 anos a sofrer de uma doença, como é que numa semana, ou num mês, ou em 3 meses as coisas podem desaparecer? É impossível, ou quase impossível, não é? Neste caso até é possível mesmo, mas as pessoas têm que insistir. Também não é, eu tive também depois bons resultados, porque na realidade eu bebo sempre mais de 2 litros de água por dia, isso eu já estava habituada, e portanto também ajuda, faço uma alimentação equilibrada, tudo isso ajuda a ter bons resultados. Eu fiz o teste ao cobre também, tinha o cobre bastante elevado na altura, portanto também ajuda as pessoas que não têm um nível de cobre mínimo, não é? Portanto não vão ver resultados logo no início. A única coisa que eu peço às pessoas é não desistam, continuem, façam 2, 3, 4, 6 meses se for necessário, porque os resultados vão chegar, é uma questão de tempo. Acrescentar uma coisa assim, na realidade os médicos diziam percorri imensos, como devem perceber, porque assim eu tinha esperança de conseguir resolver a situação e a cada médico que ia, fosse em Portugal, fosse em França, todos eles me diziam o mesmo, a fibromialgia tem tendência a piorar. Só me diziam isto, tem tendência a piorar, portanto mentalize-se, vai ser cada vez pior. Portanto eu estava super entusiasmada, não é? Muito feliz, porque de facto o meu final já estava destinado, não é? Para me oferecessem 1 milhão de euros, assim eu resolvia todos os meus problemas neste momento, mas me dissessem, eu dou-te 1 milhão de euros, mas tu nunca mais na vida usas o X39, eu não aceitava. Eu prefiro continuar com os problemas ainda que tenho financeiros, como devem calcular, mas usar o X39 e faço um esforço enorme para o comprar todos os meses, mas vale a pena, porque a saúde não tem preço. Uma coisa é preço, outra coisa é valor. E exato. deem-me o que derem para deixar de usar, eu não deixo.